Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em vós, Senhor, eu ponho confiança. Sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Perante Deus mantenho-me fiel, evito cometer todo o pecado. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, saúdo a todos com muita alegria. Saúdo o grupo da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, que fizeram a sua peregrinação a este santuário. Estamos reunidos confiados em Deus, que é a nossa força, que é a nossa alegria. É nele que encontramos a nossa esperança. E por isso celebramos a Eucaristia, colocando a nossa vida no altar, para que o Senhor nos transfigure. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Joel. Vesti-vos de luto e chorai, sacerdotes. Entoai lamentações, ministros do altar. Vinde passar a noite com vestes de penitência, ministros do meu Deus. Porque no templo de Deus desapareceram a oferenda e a libação. Proclamai um solene jejum, convocai uma assembleia. Reuni os anciãos e todos os habitantes do país no templo do Senhor vosso Deus. E clamai ao Senhor. Ah, que dia este! Está próximo o dia do Senhor, que vai chegar como devastação que vem do Omnipotente. Tocai a trombeta em Sião, dai o alarme no meu santo monte. Estremeçam todos os habitantes do país, porque está a chegar o dia do Senhor. Sim, ele está próximo. Será dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de sombras. Como a luz da aurora, estende-se sobre os montes um povo numeroso e forte. Nunca houve povo nenhum como ele, nem depois dele haverá outro, até às mais longínquas gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. De todo o coração, Senhor, vos quero louvar e contar todas as vossas maravilhas. Quero alegrar-me e exultar em vós. Quero cantar o vosso nome, ó Altíssimo. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. Ameaçastes os pagãos, destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre. Afundaram-se as nações no fosso que abriram, ficaram presos os seus pés na armadilha que prepararam. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor é Rei para sempre. Firmou o seu trono para julgar. Ele julga a terra com justiça, governa
povos com retidão. O Senhor virá governar com justiça. O Senhor virá. O Senhor virá. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram: é por Belzebu, príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros, para o experimentarem, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demónios. Ora, se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem expulsam os vossos discípulos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. E quem não junta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, anda a vaguear por lugares desertos à procura de repouso. Como não o encontra, diz consigo: voltarei para a casa de onde saí. Quando lá chega,
encontra varrida e arrumada. Então vai e toma consigo 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam nela. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus que hoje nos é dirigida tem um propósito muito firme, que é mostrar-nos que não devemos preocupar-nos apenas em derrotar o mal. Devemos é preocupar-nos em fazer crescer o bem. Porque se derrotamos o mal, fica depois um vazio. Se pensamos apenas nesta questão de vencer o demónio, de vencer o diabo, de vencer o mal, se pensamos apenas nisto, o que é que acontece depois? Fica o vazio. E por isso Jesus diz, usa esta imagem deste demónio, deste espírito impuro que sai de uma pessoa e depois regressa e encontra a arrumadinha e então ocupa a ele e mais 7 outros espíritos. E de facto, a nossa razão não pode ser apenas lutar contra o mal. Isso é muito pouco. O importante é construir o bem, construir o reino de Deus. E é isso que Jesus Cristo diz, que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus foi começado com Jesus, com a sua vida, com a sua morte na cruz. Ele estabeleceu os alicerces e começou a levantar as paredes. A tarefa agora é a nossa. E é isso que nos deve preocupar, é o cuidado pelo bem dos outros, pelo bem do mundo, pela salvação das almas. Foi isso que aconteceu com os pastorinhos, que ofereceram toda a sua vida à semelhança de Cristo pela conversão dos pecadores, que entregaram a sua vida a esta causa da redenção do mundo, da reparação da humanidade ferida pelo pecado. Mas eles não se preocuparam em combater o mal, em fazer guerra ao mal. Preocuparam-se foi em fazer o bem, em construir o bem, em ser misericordiosos, compassivos, acolhedores, a ir ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que estão perdidos, daqueles que não acreditam, que têm uma vida vazia, para lhes mostrar que o bem, que Deus, é a razão suficiente para encher essa vida. A luz vence as trevas. As trevas são o vazio, são o nada. E nós tivemos no início do século XX muitos filósofos que nos falavam do nada, do vazio. E, portanto, se a vida não tem sentido, se a vida é vazia, posso fazer o que quiser porque nada tem sentido, nada vale a pena. E não é isso que Deus quer de nós. Que olhemos para a vida de maneira vazia. Deus quer de nós que olhemos para a vida de maneira construtiva. É difícil, é uma aventura, mas é possível construir um mundo melhor. É possível construir o reino de Deus. Jesus Cristo mostrou-nos como é que podemos fazer isso. Olhando para cada pessoa como filho e filha de Deus. E é isso que significava a expulsão dos demónios que Jesus fazia. Não era apenas tirar o mal daquelas pessoas. Era mostrar-lhes que desde o início elas eram filhas de Deus. Com uma dignidade inabalável. Com um valor infinito. O valor da vida de Deus.
O valor de cada um de nós é o valor de Cristo, porque Cristo morreu por cada um de nós. Esse foi o pagamento que Deus fez pela nossa salvação, por cada um de nós. Jesus. Esta generosidade de Deus, que não se preocupa apenas em vencer o mal, mas preocupa-se em construir o bem. E é isso que nós devemos fazer. Ter a preocupação de construir o bem, de construir o reino de Deus. De ter gestos de generosidade, de amor, de compaixão. Vamos ao encontro dos outros para lhes dar a mão e para os levantar. Para lhes dizer, tu és uma pessoa amada por Deus, foi por ti que Jesus morreu, foi por mim que Jesus morreu e, portanto, tu vales o mesmo que eu valho. O teu valor é igual ao meu valor. E, portanto, só podemos sobreviver, só podemos crescer se dermos as mãos e caminharmos juntos. E procurarmos a mesma coisa, que é fazer o bem. Que é trazer a esta terra a civilização do amor, o reino de Deus. E nós que somos peregrinos de Fátima, que vimos ao encontro de Nossa Senhora porque sentimos que na Mãe podemos aprender melhor. Junto da Mãe é fácil aprender a amar. Porque foi aquilo que ela fez todos os dias da sua vida. E ela era apenas uma mulher como nós somos. Foi concebida sem pecado original. Também nós fomos perdoados do pecado original pelo nosso batismo. Também pelo batismo ficámos imaculados. E, portanto, seguimos o seu exemplo. Como ela, procuramos fazer o bem. Sabemos que pecamos, mas temos a confissão para nos reconciliar com Deus, para recomeçar cada dia. Não estamos desamparados. Temos tantas maneiras de crescer na santidade. A comunhão com Cristo que recebemos cada vez que vamos à missa, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos inspira. A palavra de Deus que nos ajuda a tornar concreta na realidade a mensagem do amor de Deus. Temos a própria Igreja que somos todos nós. Santa e pecadora, é verdade. A Igreja é santa e é pecadora, mas caminha cada dia rumo ao céu. E lá já está a Igreja também no céu. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, Nossa Senhora, todos os santos e santas de Deus que estão a dizer-nos e a mostrar-nos: não tenhas medo, vem, caminha, é possível. São Francisco e Santa Jacinta mostram-nos que essa santidade extraordinária é possível numa vida humilde, numa vida escondida, como são as nossas. Vidas humildes, escondidas, pequeninas, mas extraordinárias, porque fiéis ao nosso batismo. Não tenhamos medo, confiemos em Cristo, agarremos-nos a Ele, para que com Ele possamos construir o bem. Irmãos e irmãs, Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai. Ao expulsar o demónio, derrotou o inimigo. Mas como o reino do mal está sempre a ressurgir, peçamos ao Salvador que nos dê a força para vencer a Satanás e digamos: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus ministros, por aqueles que lutam contra toda a espécie de mal e pelos que invocam o Cristo quando se veem tentados, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Por todos os que combatem contra o poder do demónio, por aqueles que nesta luta se juntam a Jesus e o bendizem, e por todos os que acreditam que o mal nunca vencerá, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos.
pelos pastores que convidam os fiéis à conversão, pelos que o fazem com as palavras de Cristo e pelos que tomam parte em celebrações penitenciais, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que aguardam o dia do Senhor no fim dos tempos, por todos os que resistem às tentações de Satanás e pelos que se convertem e caminham para Deus, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que fazem sobre si próprios o sinal da cruz, pelos que acreditam que o reino de Deus chegou até nós e pelos que pedem ao Pai que os livre do mal, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, vencedor do demónio e do pecado, que nos convidais para o vosso reino eterno, ajudai-nos a andar atentos e a resistir ao espírito impuro, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória
cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. A maldade
verdade fala o ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz.
misericórdia. De vós a esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia. De vós a esperamos, Senhor. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E que ao longo deste dia, com o alimento que recebemos na Eucaristia, possamos construir o bem e trazer a luz ao mundo. Recordo que a saída se faz pelas portas laterais e desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de outubro foi o seu adeus e a vida